Então, rapaziada, agora que já está aí mais malta a ver, o pessoal ontem respondeu ao meu apelo para enviar perguntas, para enviar mais cenas, e chegaram uma data de cenas hoje, ainda bem. É sinal que a malta está atenta e está a querer colaborar. Pá, tenho bué de gajos que vêm agora ter comigo a dizer que ainda não sabiam que eu já tinha uma página nova, não sei o quê. Pá, rapaziada, vocês estão desatentos, pá, eu não vou desistir. Se eles deitarem esta página abaixo, eu faço outra e outra e outra e outra, nem que eu faça 40 páginas. Falar nisso, metam like na página de backup. Epá, está aí para baixo, eu não meti nas definições. Metam o like aí, porque se esta for ao ar, eu começo logo a fazer os diretos na outra e assim sucessivamente. Por isso, metam like na outra página também, rapaziada aí que me segue. Pá, rapaziada, infelizmente no YouTube queimaram-me aquele vídeo do Porco Guerra, e os dois, na verdade. Pá, deve ter sido o gajo que apresentou Caixa, quer é que ele se foda, mas eu já meti no Vimeo ou no Dailymotion ou o que é que foi. Está aí para a rapaziada ouvir, e quem quiser repassar o vídeo podem repassar, porque o videoclipe está muito bom, o videoclipe está muito ofensivo, está mesmo bacana. Então podem repassar e mostrar aos vossos amigos índios, se tiverem. Não sei como é que um gajo pode ter amigos índios, mas se calhar alguns de vocês têm. Então passem, que é para eles verem. Então é isso. Epá, rapaziada, chegou aqui muita coisa, e eu vou começar aqui talvez pela parte dos poemas hoje, porque depois tenho as perguntas para responder. Tenho algumas perguntas pertinentes, outras nem por isso, e uma delas vai-nos tirar aqui um bocado mais de tempo, que é explicar como é que surgiu a amizade, o gemelágio entre o Sporting e a Fiorentina, que eu vou ter o prazer de explicar. Em primeiro lugar, porque eu fiz parte da cena desde o primeiro dia até eu depois me ter retirado das questões das claques, etc., que foi para aí mais ou menos por volta de 2004 a 2005. Mas o que é que eu vou começar pelos poemas. Epá, e vou começar aqui por um poema do Zé Santos, o grande Zé Santos, que disse: não sou do tempo em que estavas na curva, mas sei da falta que hoje fazes nela. Acredito que contigo Alvalade seria um vulcão em apoio novamente. Outros tempos, outras mentalidades. Um dia teria o gosto em pagar-te uma cerveja e ouvir as histórias que tens para contar sobre a tua vida de ultras a seguir o nosso Sporting. Nunca escrevi nenhum poema na vida, mas inspirado pelo ódio que sinto aos nojentos de Carnide, decidi escrever algo para partilhares com a rapaziada. Desde já deixo o meu agradecimento por teres tornado a tua página num local de culto nesta nossa luta contra a subespécie lampiónica. Cá vai. Então vamos a isso. Com o mote do Miguel, cada dia é uma batalha. Nesta luta sem quartel, a de pôr a lampionagem na fornalha. Criação ou evolução, o lampião é um erro da genética. Junção de mijos com cagalhão, paridos numa fossa cética. Era pôr-lhes um pau no cu, gostava de ver tudo empalado. Talvez até gostassem, que o digo ao calado. Não sou a favor da violência, mas para eles abre uma exceção. Era bater-lhes com máxima veemência. Quer o lampião. Animais nojentos e dementes guiam-se todos pela cartilha, acéfalos como o seu presidente, orelhas o cabecilha. Ainda tenho muito a dizer, poderia escrever tratados. Já estou com o sangue a ferver, só de pensar naqueles atrasados. Deixo para outra ocasião, manda abraços à rapaziada, que venha ao Holocausto Lampião, iniciado pelo Miguel Almada. Forte abraço, grande Zé Santos. Epá, e ele diz saudações para todos os sportinguistas e abraço à rapaziada que, mesmo não sendo do nosso clube, comunga deste ódio pela seita lampiónica. Um abraço para ti também, ganda Zé Santos. Continua a mandar poemas. Primeiro poema muito bom. E é isso mesmo, é isso que a gente aqui pretende. E pronto. Agora vamos aqui a mais um poema que foi enviado. Eu perguntei se podia dizer o nome dele, mas o nome dele é Tobias. Eu vou dizer, olha, Tobias, tu não respondeste, mas eu vou dizer quem é que... Eu vou dizer o teu nome. Então vamos lá a isto. Grande abraço e fazes do mundo o sítio melhor para se viver. Vi o último direto e como o pessoal não mandou muitos, aqui fica a primeira e rápida contribuição, pois não estou habituado a fazer poemas. É mais mandá-los a todos para o caralho que os fodam. Saudações leoninas. Luís Orelhas, rei da droga, dos caminhões roubados e da cartilha. Dominado por claques criminosas, jornaleiros e cães de fila. Falar de paz no futebol com estes seres é mesmo algo de ultrajante. Uns gajos que só tinham lugar na Marvel como merda mutante. Não posso subscrever cânticos ofensivos com a Chapecoense. Lampião apenas merece o destino dos dinossauros com a extinção de toda a gente.
dois dos nossos, Clube de Criminosos e de Real Gente. Mas depois de tocar no símbolo da merda, já foram o FER, alguns das Claques e o ENC. E pronto, um poema do Tobias. Obrigado, Tobias. Pá, obrigado pela tua frase também inicial, obrigado pelo poema que mandaste e continua a mandar poemas, que nós estamos cá para ler os teus poemas. Agora vamos aqui ao grande Vítor, o Vítor açoriano, que todos os dias está a mandar. Tinha dito, até pensei que a página tivesse ido abaixo de novo, fiz um agora à pressa. Pá, felizmente ainda não foi, não sei porquê, mas há de ir, não te preocupes. Meta um like na página de backup que está aí para baixo, que é para, quando esta for à vida, eu começo a fazer os diretos na outra, tá? Vou ler agora o poema do Vítor e depois hoje o programa é muito bom. Vamos lá a isto. No outro dia reparei num desavergonhado casal gay. Um deles estava sentado e o outro ajoelhado. Como havia crianças a passar, mandei-os com aquela merda parar. O casal me ignorou e a vergonha não parou. Foi então que eu ameacei e o palhaço armou-se em rei. Dizia que fazia o que queria e muito menos o que eu dizia. Sem parar, peguei num machado e cortei a cabeça ao calado. Para fazer companhia ao cabrão, cortei ainda a meio o melão. E pronto, um grande poema do Vítor. Abraço e continua a arriar nesses calhaus. Estamos cá para isso. Tentaremos sempre, diariamente, se não for possível, noutras horas, mas é isso. Estou aí a dizer que andar em lampionagem. Eu quero é que eles fodam, pá, deixá-los andar, pá. Eu não lhes passo cartão nenhum, pá, quer que eles morram, vão para o caralho. Então é isso. Até é bom que eles venham aqui, que assim têm prazer em que eu lhes vá ao cu. Pronto, agora vamos ler aqui um grande poema do Zé Rato. Zé Rato que mandou aqui mais um poema, o terceiro, e vamos lá a isto então. O treino dos lampiões é sempre uma grande história. Uns lambem os colhões, outros enrabam vitória. O Orelhas naquilo não tem mão e tenta falar com os seus, mas quando vê o nabo do Luizão, diz que prefere isso aos pneus. Nas bancadas do Seixal é só putas e paneleiros. Tudo num grande bacanal, nem escapam os olheiros. No fim do treino está tudo feliz e cansado, afinal estiveram no reino do melão e do calado. A sorte não larga aqueles cabrões, continuam sem jogar uma pevide. Por cima deles onde passaram os caminhões e dá-se ao e pronto, um grande poema do Zé Rato, mais um poema. Zé Rato já é o terceiro, acho eu que manda. Zé Rato continua a mandar poemas e pronto, é isso. E agora vamos ler aqui uma... mandaram-me aqui um e-mail, mas eu já lhe respondi em privado. Isto é um assunto que é muito sensível para o momento que estamos a viver, como tu bem dizes aqui, e então eu, das duas uma, ou prefiro responder-te a isto em privado, ou prefiro responder-te daqui por mais uns dias, que acho que agora não é o momento ideal, mas em relação àquilo que tu dizes aqui, eu posso dizer que eu estou a acompanhar, eu tenho informações e eu vou-te falar depois sobre isso. Mas, para já, não tem nada a ver com o acontecimento recente. É outras questões. Não tem nada a ver com o que está aí, né? É outras questões, mas a gente depois fala. Está bem, Hugo? Eu sei que estás a ver. Forte abraço para ti e depois a gente fala em privado. Então, agora vamos aqui à parte das perguntas. Como eu ontem tinha deixado a sugestão para o pessoal mandar perguntas e já chegaram umas perguntas hoje. As perguntas bastante interessantes que eu até depois vou-vos passar aqui a explicar a situação e eu acho que vocês vão gostar hoje. Hoje é mais uma aula de história. Não me vou dedicar tanto à lampionagem que eles nem merecem com gajas passe muito cartão. Já li os vossos poemas, acho que em relação a isso para hoje está. Hoje vamos pegar numa cena que nos diz respeito mais a nós. Então é isto. Boas, Miguel, para hoje trago-te uma pergunta, um poema e uma sugestão. Ainda tenho mais um poema aqui para ler e depois vou responder. Eu vou primeiro passar a ler o teu poema e depois leio a sugestão e a pergunta que tu fizeste. E depois pego nas outras perguntas. Portanto, a coisa começa por... Ranhosos filhos da puta, a vossa chama é merda intensa. Paneleiros, nojentos e papoilas tomam conta da nossa imprensa. Vão para a puta da vossa mãe ou para os cornos do vosso pai. Interessa que se fodam sempre, seja aqui ou no Dubai. E pronto, um grande poema do Ivan, que ontem já tinha mandado uma cena. E pronto. E ele diz-me aqui, aproveita e reforça uma sugestão que já alguém sugeriu, juntar a rapaziada e fazer uma jantarada no núcleo, por exemplo, onde possamos partilhar histórias, conviver e viver momentos grandes de sportinguismo, porque juntos somos mais fortes. Grande abraço, Miguel, seguimos juntos. Boa ideia, Ivan. Organizem vocês isso. Eu não tenho condições para estar a organizar essa situação, não tenho tempo para isso, mas organizem vocês isso e depois façam-me saber e a gente pode fazer uma cena bacana. A pergunta que tu colocas, tu dizes que como começou a nossa relação com a claque da Fiorentina,
e depois, e que mais valias podemos tirar dessa parceria, na tua opinião? Eu vou deixar se calhar esta parte, não, eu vou já começar a pegar nisto aqui, sobre a parte da Fiorentina, porque mais dois meteram a mesma pergunta. Um que foi o Green Lion, que disse: boas Miguel, como ando aqui a dar os primeiros passos no mundo ultra, gostava de saber se me podias explicar e contar como nasceu a amizade com os Setebel, com os grupos do Sporting. Se puderes perder um bocado do teu tempo a me responder, agradecia. Abraço, Sporting sempre. E depois também o grande João Borracha, que disse: podias contar como começou e por que começou a história da amizade com a claque da Fiorentina Setebel. É isso. Então eu vou responder aos três de uma vez, que eu acho que esta parte é bastante interessante. E depois está aqui mais perguntas que outros me fizeram, que eu vou deixar aí para o fim, mas vou começar por responder já a estes três, esta situação. E vou deixar estas duas aqui para depois. Então, na verdade, a nossa amizade, a nossa relação com a Fiorentina começou com uma viagem a Portugal de férias ou de lua de mel, não me recordo bem, de um casal de Firenze, que foi o Amedeo, que ele conheceu o Manaia conhecido. Eu vou pôr aqui a foto deles dois, isto está em espelho, mas alguns deles, vocês já os viram de certeza. O Manaia, obviamente, é o de óculos escuros, e o outro é o Amedeo, um rapaz que já deve ter perto dos 60 anos, e pronto. Eles dois conheceram-se e na Curva Sul, eu estava lá nesse dia, um jogo do Sporting, creio que contra o Campo Meirense, ganhámos 7-1. Eu acho que foi esse jogo. Se Manaia, se estiver errado e me tiveres a ouvir, corrijo-me, mas eu acho que foi nesse jogo que a gente enfiou 7 batatas no Campo Maior em Alvalade. E então eles portanto, estabeleceram essa relação, e aconteceu no ano seguinte, creio eu, a Fiorentina vir jogar a Lisboa contra os Índios para a Taça das Taças. Portanto, eles jogaram contra os Índios e veio toda a gente, obviamente, de Florença, como eles costumavam fazer, um grupo grande, não sei quantas pessoas eram, mas 1000, 2000, não faço ideia, não me lembro. E eles tiveram 4 ou 5 dias em Lisboa. Houve, por causa dessa amizade entre o Manaia e o Amedeo, o grupo Setebel, obviamente, juntou-se com o pessoal nosso, da altura, da claque, da Esveleu, e fizemos jantares com eles, na Trindade, na Portugália. Eu estive nos jantares, eu tenho fotos disso, não vou mostrar aqui agora, porque não coisa. A amizade foi feita até um pacto de sangue entre o presidente da Esveleu e o presidente do grupo Setebel, essas coisas todas. E tivemos com eles durante aqueles 3 ou 4 dias, andámos por Lisboa, malhávamos na lampionagem, etc. E pronto. E divertimos-nos como ao caralho. E a cena, a amizade ali, a Fiorentina ganhou o jogo, né, na Luz, gol do Batistuta e do Baiano. A gente fez a amizade com eles, continuou. Depois desse encontro, logo a seguir, a Fiorentina elimina o Carnide e vai jogar a Barcelona, e foi pessoal nosso a Barcelona ver o jogo do Barcelona e Fiorentina. O jogo acabou 1-1, foi aquele grande gol do Batistuta à meia volta, estava o Bahia na baliza, remate por cima, que ele manda calar o Nou Campo, depois de fazer o gol. Eles estavam a ganhar 1-0, gol do Nadal na primeira parte de cabeça, e o Batistuta faz 1-1 na segunda parte, e faz a cena, mandar calar o coisa. Cá fora, mocada com gajos do Barcelona e não sei o quê, pessoal nosso com o pessoal da Fiorentina lá, grande Arreal, pronto. Depois desse jogo, acontece que a gente no ano a seguir calha com o Mónaco para a Champions League, e vem pessoal de Florença ao Mónaco ver o jogo connosco, uns 3 ou 4, e o pessoal nosso estava com o Mónaco, pronto, mais com fraternização, etc e tal, e pronto. No ano a seguir desse jogo do Mónaco, eu vou à Itália, eu fui passar férias, estive lá e vi Fiorentina Manchester United para a Champions League, fui ver a Fiorentina à Bolonha com eles, com o pessoal do Setebel, no autocarro do Setebel, o jogo com o Manchester United 2-0, a Fiorentina ganhou, era patardes, era tochas, um arreal do caralho, gol do Batistuta na primeira parte e Abel Balde na segunda.
A primeira é uma perca de bola do Denis Irwin, grande a pontapé do Batistuta, 1-0, e depois na segunda parte roubada de bola do Batistuta do lado esquerdo, serve o Balbo toma 2-0. Pá, era para tardes, aquilo era um barulho do caralho, uma coisa ensurdecedora, foi mesmo brutal. Depois eu vou a Bolonha com eles, 0-0, e em Bolonha uma grande sessão de mocada cá fora, na entrada, pá, com polícia com o caralho. Eles agarraram em mim, meteram-me logo assim para um lado e disseram, pá, calma, fica aí, não sei o que, coisa, até que abriram um espaço, a polícia deu um espaço por causa da cena de mocada, coisa, eu consegui passar, pronto, entrei lá para dentro. Estive lá, o jogo foi 0-0, no fim acabou, a gente voltou, todos para Florença, tudo ok, não houve assim nada de, pá, aquelas baixas naturais, pessoal ferido e tal, mas pronto. Depois eu voltei para Portugal e foi depois dessa ida que muita coisa mudou ali na claque, em termos de cânticos, em termos de uma série de coisas. Depois desse jogo, Valência-Fiorentina, fomos a Valência, pessoal nosso. Estivemos em Valência com o pessoal da Fiorentina nesse mesmo ano. Aquilo era para a Champions League, exatamente, porque a Fiorentina tinha passado na primeira fase com o Manchester, passaram os dois, depois apanhou o Valência e acabou por ser eliminada com o Valência depois no quartos de final, creio eu. Fomos a Valência, a Fiorentina perdeu 2-0, gol do Adriano Ilia à meia volta, e na segunda parte gol do Mendieta. O Valência tinha uma equipa do caralho, era Cláudio López, era Kili Gonzalez, foda-se, grande equipa. E pronto, a Fiorentina perdeu, pá, uma grande deslocação de violas a Valência, uns 4.000, um arraial do caralho também cá fora. Passavam uns parvos com camisas das Juventus, não sei porquê, mas gajos lá de Valência, era tudo a encher a mala. Pá, muito bom. Pronto. Depois, houve mais malta nossa que ia, houve malta nossa que foi a Florença também. Eu estou a falar dos que eu fui, não é? Dos que eu participei. Essa do Valência-Fiorentina. Depois, a Fiorentina tem aquele problema do fim do clube por não pagar as dívidas, passa o nome para Florentia Viola e vai disputar a série X2. Eu fui ver 3 jogos da X2. Fui ver Brescello-Fiorentina. A Fiorentina jogou em Reggio Emilia, o estádio da Regina, da Regiana, desculpem, a Regina é no sul, em Reggio Calabria, no estádio da Regiana, em Reggio Emilia, e aquilo era, o Brescello tinha para aí 20 gajos a ver, e a Fiorentina mesmo na X2 levou 3.000 gajos fora, uma cena para aí a 200 ou 300 km, já não me lembro a quanto tempo é que ficava, era bem para cima de Bolonha. Mas pronto, um arraial do caralho, pá, aquilo muito bom, série X2, e nesse ano a Fiorentina tinha a particularidade de, como todas as transfertas que ia, era 3, 4, 5 mil gajos, e aquilo a jogar em estádios que só levavam 1.000 pessoas, o ministro do interior, ou que era na altura, um gajo que era o Macali, que eu nunca mais me esqueço, teve a brilhante ideia de dizer para o pessoal para vedarem os estádios, que a Fiorentina não podia, portanto eles não podiam sair da cidade porque os estádios não tinham condições de segurança para receber tanta gente e que isto e que aquilo. E então nesse ano o pessoal da Fiorentina fez uma t-shirt que era o Macali Tour, que era com todos os estádios onde eles iam jogar na série X2. A série X2 equivale à terceira divisão, e então aquilo era tudo contra clubes ecos, merda. E então eu até tenho aqui, eu comprei na altura essa t-shirt que era esta, ó, diz Tour ali, em cima dizia Macali e atrás nas costas tinha o mapa de Itália e os locais onde eles foram jogar. Esta foto aqui é aquela que eu até tenho aí na página. Pronto, eu fui ver 3 jogos. Esse jogo fora contra o Brescello, a gente foi para um arraial do caralho, 2 golos do Riganó. O Riganó era um gajo que era pedreiro, que era avançado, mas era mesmo, não estou a brincar, era avançado da Fiorentina, que era pedreiro, fez os 2 golos, e o gajo, na altura, aquilo o pessoal andava um bocado chateado com eles, porque estavam habituados a um nível, e depois ver o clube a jogar na terceira divisão era fedido. Então acontece que esse Riganó, o gajo marcou o segundo golo e fez assim, ou o que é que foi, pá, no fim do jogo o pessoal invadiram todos o campo, tudo atrás dele para lhe acertar o passe. Ele fugiu, mas depois voltou, pediu desculpa e o caralho, e ficou tudo bem. Havia um amigo meu do Chetebel, na altura, o Ginsi, o grande Ginsi, que nesse ano ele levou as 17 bolas dos jogos fora, das 17 jornadas, ele levou as 17 bolas para casa. Ele, em todos o fim de jogos, invadia o campo, ia buscar a bola e levou as 17 bolas para casa. É verdade que eu vi as 17 bolas em casa dele. Roubou as bolas todas. Pronto, esse Riganó tinha uma música para o gajo,
cantavam que era Rigagol para o gajo, que na brincadeira, obviamente, o homem não jogava um peido, mas pronto, que era, como é que era? Rigagol, Rigagol, era um bravo muratore, ora ele nosso matador, o goleador, ora ele nosso goleador, era isso, ora é nosso goleador, Rigagol, Rigagol. Então era um bravo muratore, ele era pedreiro, e era mesmo, o gajo andava com as mãos assim, parecia que andava a cartar baldes de massa, e então, pronto, muito bom. Depois eu fui ver mais 2 jogos nesse ano da série Shidue, depois quando a Fiorentina se viu diretamente à B, porque arranjaram ali um esquema, se viu da C2, da Shidue direto para a B, não fez a X1, porque arranjaram ali uma marosca, não sei o quê. Na série B eu fui lá ver também Fiorentina Catania, Fiorentina Rimini. Esse jogo contra o Catania foi 3-2 e vi uma cena impressionante. Quando o jogo acabou, foi 3-2. O segundo gol do Catania quem marcou foi o Oliveira, aquele brasileiro belga, que tinha jogado na Fiorentina. E então eles, quando os jogadores vêm todos a sair por baixo da curva, o Oliveira vem a sair e a curva toda começa a cantar a música do Oliveira. O Oliveira ajoelhou-se a chorar. Impressionante, pá. Eu fiquei estarrecido, nunca tinha visto nada assim. A curva toda a cantar a música do Oliveira. Pá, é espetacular. Para mim era tudo uma cena nova. Isto no ano foi 2003, por aí, creio que sim, 2003. E pronto. Depois fui lá em 2004 com uma rapaziada que fomos, pela primeira vez fui ver o derby fora, fui ver o jogo a Turim, uma grande sessão de mocada cá fora. O Deli Alpi tinha 3 andares, 3 anéis, a gente tinha ficado no do meio. Não, nós ficámos no de cima. E os gajos mais fodidos tinham ficado no do meio. Então a gente, primeiro, a polícia mandou sair os do anel de cima, mandou sair os do anel de baixo, trancou lá os do meio, que eram os mais fodidos, e investiram por dentro do estádio contra eles. O pessoal nosso que estava todo cá fora, foi tudo, e a polícia ficou ali no meio. Pá, a polícia começou, era vargastada para um lado e para o outro, uma grande sessão da pancadaria. Aquilo para sair de lá foi o caralho, para sair de Turim. Cena brutal. E éramos muitos gajos da Fiorentina, muitos gajos mesmo. Depois fui também, vi em casa a Fiorentina, no mesmo ano fui ver a Fiorentina com os Juventus, o jogo em casa, 3-3, não sei o quê. Depois fui lá outra vez, também Fiorentina Udinese, com o meu irmão Veríssimo. Tivemos lá, fomos ver o jogo, foi 2-2, cena com os gajos do Udine cá fora, havia uma cena de respeito, passámos mesmo pelo meio dos autocarros todos os gajos do Udine, uma cena muito fria da nossa parte e deles, grandes emoções vividas. Depois fui a Ascoli, com o Ganda Manaia e com o Barcola, fomos a Ascoli ver Ascoli Fiorentina, no ano em que nós jogámos em Milão contra o Inter, para a Champions, exatamente, para a Champions League. Então, aquilo foi, nós jogávamos na quarta-feira e no domingo antes a Fiorentina jogava em Ascoli e nós fomos a Ascoli e depois de lá fomos para Milão ver o jogo. Obviamente, isto foi as minhas idas, foi bué da malta nossa. Entretanto, não só eu, bué da malta que ia alimentando os gemelados, vinham gajos deles, vieram a Portugal ver jogos, foram a Guimarães uma vez, vieram a Lisboa várias vezes ver jogos. Em Itália, todos os jogos que o Sporting jogou em Itália, eles estiveram lá. Só não tiveram no ano em que nós fomos a Bolonha, porque eles jogavam em Split no mesmo dia para a Taça UEFA, e então não deu para ir, mas mesmo assim nós ainda tivemos com alguns deles em Florença na noite antes, aqueles que não foram, aqueles deles que não tinham ido para Split. E então pronto. Então isto foi uma cena assim alimentada durante muitos anos. Eu nas vezes todas que lá ia, acompanhei sempre as cenas. A primeira t-shirt que eu tive do Setebel era esta, que é mítica, que tem a história da curva Fiesole ali atrás. Isto foi a primeira t-shirt que eu tive deles, em que aqui atrás tem a história, que eu aproveito para ler, que acho que é cenas importantes, que eles dizem: eu vi coisas que vocês, tifosi, ou seja, os adeptos normais, nunca puderam imaginar. Então tem a dizer: Risse com o Pompa da Ascoli a Milano, que é a mocada com o Pompa, o mítico Pompa, que vocês poderão, ler sobre ele. Obviamente eu tenho uma porrada de livros da Fiorentina, tenho este que é a autobiografia de uma curva, que é Dalla Fiesole com tudo o cor e o traço. Eu não acredito que estes livros ainda estejam à venda. Isto tem toda a história da curva Fiesole, documentada em fotos, com uma porrada de cenas, de documentos de altura, toda a história do início do que foi a grande curva Fiesole, que infelizmente hoje já não existe. A história também
sobre a dimensão ultras de Firenze, livres. Eu tenho mais livros, pá, não vou estar aqui a mostrar os livros todos. Aqui tem toda a história da dimensão ultras de Firenze. Isto já está tudo em amarelo, porque eu já tenho muitas coisas aqui sublinhadas que utilizei para alguns trabalhos que faço. Pá, aqui tem as histórias nas costas eles meteram, portanto, os ultras da Roma que foram esfaqueados em Florença, o coquetel Molotov no comboio dos Bolognesi, il sit-in contra il Ponteo Scontri, os encontros, os confrontos por causa do Baggio na Piazza Savonarola, quando o Baggio foi para as Juventus. Sei lá, não vale a pena, isto é muita coisa que eles têm aqui nesta t-shirt e cenas bacanas. Depois tenho uma camisola que foi enquanto a Fiorentina se chamou Florentia Viola, porque foi obrigada a perder o nome, depois até recuperá-la, e a camisola era esta, a tal camisola do ano do Riganò. Vêem, não tem o símbolo de Florença. O patrocinador era uma banca lá fondiária. Eu lembro-me que houve uma altura que eles jogaram sem patrocinador, porque ninguém queria patrocinar a Fiorentina, então na altura chamava-se Florentia Viola, até depois de terem voltado a recuperar o nome. Tiveram que acabar por causa das dívidas e coisa. Aqui a música acabou, não sei se mete isto outra vez, não que se foda. Depois tenho a camisola do primeiro ano que a Fiorentina foi campeã, em 77, uma camisola daquele tempo. Está aqui, original, não é da tanga, uma camisola daquele tempo. Tenho, sei lá, tenho cascóis vários. Tenho casacos, cada vez que ia lá comprava assim um casaquito oficial. Tenho corta-ventos da Fiorentina. Tenho mais t-shirts do Setebel aos pontapés, Cascóis aos pontapés. Até que houve uma altura também, houve uma ruptura lá, mais por causa da cena da polícia, em que quando a Digos começou a dar difidas a sério, e houve muita gente que não concordava com a forma como a curva estava organizada, e por não quererem que a curva baixasse a cabeça aos interesses que a Liga Italiana e a polícia e etc e tal, e as novas medidas estavam a pôr, e não concordavam com o rumo que alguns dos grupos da curva estavam a querer tomar, formaram uma cena independente que era a Firenze Ultras, que é esta camisola que eu tenho aqui, e eu cheguei a ir a Ascoli com eles num autocarro, e foi a primeira vez que houve revistas à saída da cidade, porque a polícia começou logo a reprimir, porque já sabiam que ia haver problemas, provavelmente até entre eles. O ambiente ficou um bocado tenso, mas não teve nada a ver com as coisas que ocorreram, por exemplo, em Alvalade, connosco, nada. Foi uma cena mais... As relações ficaram muito frias, mas eu particularmente nunca deixei de me dar com o pessoal do Setebel, apesar de ultimamente só haver do meu tempo 3 ou 4 com que eu conheço e com que eu me dou. A maioria tinha saído nessa altura, aqueles com quem eu me relacionava mais perto. E pronto. Ficou aqui um bocado a história do nosso gemeládio. É um bocado rápido. Mais pormenores poderão contar outras que lá tiveram, mas isto um bocado por alto, a coisa fica aqui. Obviamente nestes livros todos que eu tenho aqui tem um pouco mais da história da curva viola. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante e que todos deveriam de saber, pelo menos aqueles que respeitam o gemeládio. A Fiorentina tem mais gemeládio com o Verona, mais histórico do que o nosso, com elas Verona, desde os anos 80, e continua, e sempre o respeitaram, independentemente de algumas diferenças de ideologia que até possam existir, mas independentemente de tudo, o respeito manteve-se, e eu espero que perdure, independentemente de tudo o que aconteceu, e eu acredito que sim, porque nós pensamos, eles também, e se ainda existe alguma réstia de ultras, quer da nossa parte, quer deles, eu creio que a coisa poderá continuar. Eu agora vou passar, depois desta explicação toda, que eu espero que vos tenha agradado. Se houver mais algumas perguntas, vocês mandem, e continuem a mandar e-mails com os poemas e com outras cenas, que eu estou cá para responder, e continuarei a responder. Então, dentro disso, eu vou aqui só mais 2 perguntas que mandaram. O Vasco a dizer: boas Miguel, como ontem no direto houve um dos seguidores que propôs fazer perguntas, e tu num dia da semana respondias dando a tua opinião, deixa aqui o meu contributo, dado que acho uma excelente iniciativa para interagirmos todos. A minha pergunta tem a ver com o nosso Sporting, também é importante. Um colega de bancada do estádio de Alvalade disse-me que o Semedo escolheu o 35 para a camisola porque é o número de títulos do Carnide. Ele é assumido lampião, por isso é que foi emprestado para a Espanha para ver se atinava. Também sei porque vi chavalos da formação a celebrar vitórias do Carnide nas redes
redes sociais representando o nosso grande símbolo do leão rampante. Não achas que ganhávamos mais se tivéssemos atletas que sentissem o clube como nós? Se fosses dirigente, o que fazias nestas situações e atletas lampiões que se aproveitam do Sporting a seu título pessoal? Epá, eu vou-te responder, isto é assim, perguntas primeiro se não achas que ganhávamos mais se tivéssemos atletas que sentissem o clube como nós? Epá, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Em relação à segunda, tu dizes se fosses dirigente, o que fazias nestas situações a atletas lampiões que se aproveitam do Sporting a seu título pessoal? Pá, aqui eu tenho que te responder por duas partes. A primeira parte é assim, eu jamais seria dirigente do clube. Jamais serei. Em primeiro lugar porque reconheço que não tenho capacidade para isso, e depois, epá, não me estou a ver envolvido em merdas que eu sei que existem. Jamais me veria envolvido nisso, e depois porque ao fim do primeiro dia, caso eu algum dia fosse dirigente, eu acho que ao fim do primeiro dia eu seria preso, portanto esquece, nem pensar nisso. E eu não quero nada do Sporting, nem ambiciono nada do Sporting. A única coisa que eu quero do Sporting é que ganhem. Pá, não quero mais nada, quero só que ganhem, quero títulos, caralho, quero títulos, não quero mais nada. Estão a entender? É só o que eu quero do Sporting. E isto fica aqui bem explícito. Respondendo à segunda parte da tua pergunta, que é a parte que acho que de facto interessa, que se identificasse lampionagem, obviamente seriam corridos imediatamente, isso não tem conversa. Mas antes de correrem com a lampionagem que está no campo, e isto é uma coisa que eu vos peço a vocês, porque eu não tenho nada, não correrei com aquilo que posso, mas corram com a lampionagem que anda nas bancadas. É só o que eu tenho para vos dizer. E pronto, espero que eu tenha respondido à pergunta, que tenha sido suficientemente esclarecedor. E agora vou responder a mais uma, que é: boas Miguel, grande abraço, continua com os diretos, é a nossa missa todos os dias. Vou deixar-te aqui duas perguntas para responder se assim o entenderes, claro. Então, eu vou acabar basicamente com estas respostas, que é a tua opinião sobre o espírito ultra que se vive em Portugal. A minha resposta é básica: não há ultras em Portugal. Aliás, houve uma entrevista que eu dei para aquele site Cortina Verde, tentem procurar aí, está lá a explicação. Para mim não há ultras em Portugal, há claques, e claques é outra coisa, não é ultras. Claques é outra coisa. Então, esta é a minha opinião. E depois disse o que é preciso para voltares à curva. A minha resposta é preciso haver ultras. Pronto. Mas como nunca vai haver, está bem assim como está. Pelo menos para mim está bem assim como está, ok? Forte abraço, João, espero que tenha agradado a minha resposta e pronto. Espero que tenham gostado. Hoje foi mais uma aula de história. Continuem a mandar as vossas perguntas sobre os livros que eu mostrei ali. Eu tenho uma biblioteca de livros, de cenas ultras, de cenas de hooligans, de cenas de tudo e mais algo que vocês possam imaginar. E hoje é mais fácil. As minhas cenas são antigas, são em papel ainda, coisas de há 20, 25 anos, 30 anos atrás. Algumas delas vocês nem encontram na internet, não tem como, porque já não existem. E então é isso. Qualquer pergunta que tenham, qualquer dúvida que tenham, mandem-me. E pronto, não tenho muito mais para dizer hoje, rapaziada. Obrigado por terem estado aí. Espero que tenham gostado. Continuem a mandar as vossas cenas para a gente continuar aqui com isto. Informo já aqui que amanhã será o último desta semana, porque eu vou para o Quebec, como já disse ontem. Vou estar lá numa convenção de adeptos e claques e ultras e o diabo 7, e então vou estar quase uma semana fora. Se eu puder entrar, fazer algum direto de algum lado, eu vou fazer. Se não, esperem por mim, que depois eu aviso aí na página quando é que eu volto. Volto a dizer, metam like na página do Backup, subscrevam a página do YouTube, apesar de me terem fedido aqueles vídeos. Está aí o vídeo do Guerra na página, mais abaixo aí, que eu pus no Vimeo. E pronto, forte abraço, pessoal. Tchau, fui. Espero que vos tenha agradado esta aula de história de hoje e é isso. Tchau, rapaziada. Força aí, rapaziada. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazigo.